CBN Esportes Campinas. Apresentação: Carlão de Freitas. Onze horas, 4 minutos, bom dia, está começando o CBN Esportes. Hoje, segunda-feira, 30 de dezembro de 2024, a última segunda do ano, hein? É a última segunda-feira do ano e nós vamos até o meio-dia. Vamos falar das contratações, dos reforços, das saídas, das chegadas, muita coisa envolvendo aí o mercadão da bola no futebol brasileiro. Mas vamos começar com NBA. Hoje o aniversário de LeBron James, 40 anos e ainda nativo e destaque do Los Angeles Lakers. O astro empilha recordes que começaram a ser desenhados na época de escola. Selecionado pelo Cleveland Cavaliers no draft de 2003, LeBron transformou as quadras da NBA em palcos de grandes exibições. Ao longo de 22 temporadas, se tornou o maior pontuador, o atleta com mais minutos e o primeiro pai a jogar com o filho na história da liga. E a Ponte Preta, hein, se prepara na região de Bragança Paulista para o Campeonato Paulista de 2025, estreia contra o Novo Horizontino fora de casa, a Macaca ainda no mercado da bola, com o técnico Alberto Valentim, para tentar ter aí um 2025 bem diferente do que fora 2024. Mais mercadão da bola, Cuca é o novo técnico do Atlético Mineiro. O clube anunciou a contratação do treinador na tarde de ontem, com um contrato, olha só, hein, até o fim de 2026. O técnico chegará ao Galo com 2 auxiliares, Cuquinha, que é o irmão do treinador, e Daniel Cerqueira. O treinador substitui Gabriel Milito, que deixou o clube no início de dezembro. Ao meu lado, Fábio Chaib, nesta segunda-feira, a última de 2024. Fabião, vamos à Pauliceia Desvairada, onde lá se encontra Palmeiras, se encontra São Paulo, se encontra Corinthians e podemos colocar o Santos também, Fabião. Bom dia, boa semana! E aí, Carlão, muito bom dia, ouvinte CBN. Antes dos times de São Paulo, você falou o novo técnico do Atlético Mineiro, é isso mesmo? Cuca, acho que é a 4ª passagem, né, pelo Atlético. Faltou criatividade aos dirigentes do Galo, né? Gilson Kleina, né? Exatamente. Vamos lá, falando do Palmeiras, que espera nessa semana uma resposta do Fulham sobre Andréas Pereira. O Verdão ofereceu 20 milhões de euros pelo meio-campista. Já o Corinthians liberou o atacante Pedro Henrique, que acertou com o Ceará. Timão não receberá pela transferência, mas celebra alívio na folha salarial. Já o São Paulo foca na busca por reforços para a lateral esquerda. O Wendel do Porto interessa, mas negociação estagnou. Já o Santos encaminhou bem o retorno do meio-campista Tassiano do Bahia. Negócio gira em torno de 4,5 milhões de euros, viu, Carlão? Olha aí, é o Santos se reforçando, é o Santos buscando aí um 2025 de reafirmação dentro do futebol brasileiro. E a Premier League, hein? Em ritmo de treino, o Liverpool venceu o West Ham por 5-0 ontem e se manteve na liderança da competição após a 19ª rodada. Com a vitória sobre o West Ham, o Liverpool chegou aos 45 pontos, 8 a mais que o vice-líder, o Nottingham Forest, que tem um jogo a mais. O Arsenal, que ainda joga na rodada, é momentaneamente o terceiro colocado com 36 pontos. O West Ham segue na 13ª colocação com 23. Na próxima rodada, os Hammers visitam o Manchester City no dia 4 de janeiro. No dia seguinte, o Liverpool recebe o rival Manchester United em Anfield Road. O Guarani está em Águas de Lindóia, mais precisamente em Monte Sião, terra de Oscar Bernardes, zagueiro lendário da Ponte Preta da Seleção Brasileira e São Paulo, que tem um centro de treinamento invejável, um hotel maravilhoso e onde está o Guarani, concentrado, realizando a pré-temporada para a estreia no Campeonato Paulista, dia 15 de janeiro. O Guarani no mercado, buscando contratações, sob a batuta do técnico Maurício Souza.
NBB, o Flamengo foi dominante contra o Mogi pelo último jogo do ano no NBB. A equipe carioca, que jogava em casa ontem, venceu sem problemas por 81-60. O rubro-negro liderou a partida do início ao fim com uma grande atuação de Jack Johnson, alarmador da equipe. Johnson foi o cestinha do jogo e teve sua melhor atuação com a camisa do Flamengo na carreira. Ele marcou 28 pontos, 4 rebotes e 1 assistência. Fabião Scheib, mais mercadão da bola nesta última segunda-feira de 2024, Fábio Scheib. Podemos citar o não de Arthur Jorge ao Botafogo, né? O Arthur Jorge, técnico campeoníssimo com o Botafogo neste ano, com o Libertadores e Brasileirão, acertou com o time do Catar e não segue para a próxima temporada, na temporada de 2025, no Glorioso. A gente falou sobre o Tassiano no Santos. E quem também se reforçou foi o Fluminense, viu, Carlão? Paulo Baia, ele mesmo, ex-Ponte Preta, ex-Primavera de Indaiatuba, acertou com o tricolor carioca, então, para a próxima temporada, Paulo Baia. E hoje pela manhã, o atacante Lázaro do Palmeiras se despediu pelo Instagram do clube, mandando um abraço a todos, agradecendo todos. E então o Lázaro também não permanece no Palestra Itália para a próxima temporada. Teve uma passagem, digamos, discreta, isso, discreta. O Lázaro, que é cria do Flamengo, ajudou o Palmeiras em algumas ocasiões, mas acho que esperávamos mais do menino Lázaro com a camisa alviverde. 11h10 e você pode participar do CBN Esportes. Nos ajude a fazer o programa através do Zap 19 9186 9070 9186 9070. O nosso programa comandado tecnicamente por Valmir Bortoleto, que é pai do Gabriel Bortoleto, o representante brasileiro ano que vem na Fórmula 1. Aliás, Fábio Scheib, Valmirzinho Bortoleto e ouvinte CBN, eu assisti alguns programas, né? Nesta época a gente tem muitos documentários, muitas entrevistas, né? E eu vi um programa especial sobre o Gabriel Bortoleto. Cara, muito legal, piloto brasileiro na Sauber ano que vem, o representante... Ele é paulista? Ele é paulista, Gabriel Bortoleto. E emocionante, os parentes, os amigos falando sobre ele, e é a esperança brasileira no ano que vem, o ano de 2025, que o Brasil, enfim, volta a ter um piloto no grid, no famoso circo da Fórmula 1. E além de Valmir Bortoleto capitaneando o nosso programa, temos ele, o homem online, Daniel França. Apresentação: Carlão de Freitas. 11h11, nós vamos para um rápido intervalo. Na volta, gente, temos uma matéria super bacana, super especial com o Leonardo Dai, fazendo uma retrospectiva dos 4 gigantes do nosso estado. O ano do Palmeiras, campeão paulista, o ano do Santos, campeão da Série B e vice-campeão paulista, o ano do Corinthians, que terminou com a classificação à fase pré-Libertadores, e o ano do São Paulo, que foi classificado ou se classificou para a fase de grupos da Liberta, da Glória Eterna, para 2025. CBN Esportes Campinas. Seja bem-vindo à CBN Campinas. Aqui nós dedicamos diariamente para ser a sua melhor companhia no rádio. E a gente faz de tudo para que você fique por dentro dos acontecimentos locais, sempre em primeira mão. Em casa, no carro ou onde você estiver, através do aplicativo da CBN. As nossas entrevistas e debates abordam os temas e fatos mais importantes do momento. A gente te atualiza das informações do trânsito ao longo do dia E fala tudo sobre o esporte da nossa região de forma leve e descontraída, mas com muita responsabilidade. Somos mais que uma rádio. Somos a voz Que que conecta você. A sua comunidade. CBN Campinas, sempre com você. 99.1. a rádio que toca notícia na nossa região. Trânsito.
Oferecimento Lumiar School. Nenhuma escola vai te surpreender tanto. Agende sua visita. 11 horas 13 minutos, Mário Quintino, bom dia, segunda-feira. O trânsito na nossa cidade eu imagino mais tranquilo. Acho que a galera já viajou, muita gente não trabalhando, já curtindo o feriadão. Ao contrário das estradas. Como é que está, Quintino? Bom dia, boa semana, boa segunda-feira para você. Fala, Carlão. Boa semana para você, para todo mundo que nos acompanha. De fato, aqui em Campinas, a movimentação é um pouco mais tranquila. Na região central ainda tem um trânsito mais intenso, mas aí é por conta da região central mesmo. A Rua José Paulino tem essa movimentação maior, chegada para Campos Sales. Na Benjamin Constant, a movimentação maior já na altura do Mercado Municipal. Pessoal indo atrás também aí dos últimos itens da ceia de Ano Novo também, né? Trazendo informações ainda para quem vai em direção da rodoviária, tem trânsito intenso na Doutor Pereira Lima, mas situação também mais tranquila do que a gente registrou um pouquinho mais cedo já nas primeiras horas da manhã. Aproveito também para falar das rodovias. Na rodovia Anhanguera, o nosso ouvinte encontra um ponto de lentidão no sentido do interior, à altura de Limeira. Tem obras acontecendo na altura do quilômetro 149 e tem 1 quilômetro de lentidão. Então, atenção ali pelo trecho, depois já melhoram as condições. Para quem vai em direção de São Paulo, tem trânsito intenso na passagem por Jundiaí, do quilômetro 61 até o quilômetro 60. Na Bandeirantes, por enquanto, segue sem dificuldades, tanto para quem vai em direção do interior, quanto para quem vem aqui em direção de São Paulo, também da capital, por enquanto não tem dificuldades. Falando ainda da Adalberto Panzan, por enquanto, bom caminho nos dois sentidos. Carlão. Obrigado, Marinho, que volta na programação CBN. Seja viajando para longe, baixando sua playlist favorita e até chegando em outra cidade, surpreenda-se com a TIM, a líder em 5G. Ainda não é cliente? Baixe o app Meu TIM e faça grátis um test drive da rede. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. A CBN Campinas mantém você atualizado sobre as notícias do Brasil, do mundo e, claro, da nossa região. Entrevistas, debates, as condições do trânsito, o noticiário esportivo e tudo mais que você precisa saber para ficar bem informado. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. CBN Esportes Campinas. Onze horas 16 minutos. Vamos por uma retrospectiva de 2024. Eu disse que a retrospectiva era relacionada apenas aos grandes clubes da capital. Não, de jeito nenhum. Ele pode, né, o nosso Leonardo Dai, pode até citar os clubes da capital, até porque alguns se destacaram. Aconteceu de bom no futebol nacional também. O Santos foi campeão da Série B, tivemos o Botafogo que comandou aí a América do Sul, tivemos o Flamengo campeão da Copa do Brasil, o Verdão que protagonizou no Campeonato Paulista também. Acho que deve até falar um pouco de seleção brasileira, né? Talvez até cite aí a seleção brasileira que tá lá, né? Pelo menos no bloco de classificação para a Copa do Mundo de 2026, Leonardo Dai. CBN Retrospectiva 2024. Se o ano de 2024 no futebol brasileiro pudesse ser definido por uma frase, essa frase diria que demorou, mas finalmente chegou o tempo de uma das torcidas que mais aguardaram por um momento como esse. É tempo de Botafogo! O Botafogo é campeão! O Botafogo é campeão! E as de O Botafogo, que desde 1995 não ganhava um título além do Campeonato Carioca, superou o Palmeiras, o São Paulo, o Peñarol e a expulsão de Gregory aos 40 segundos do primeiro tempo da final para levar o inédito título da Libertadores, ao vencer o Atlético Mineiro por 3-1 na Argentina. 8 dias depois, uma vitória por 2-1 sobre o São Paulo fez do Fogão também
o campeão brasileiro. E a galera se estendeu aquela faixa. Ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro. Boa, 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 Botafogo! Foi um campeonato brasileiro marcado pela tragédia climática no Rio Grande do Sul. Estádios, centros de treinamento e aeroportos alagados provocaram adiamento de jogos, transferência de partidas para outros estados e até uma paralisação geral de 10 dias. Os jogos adiados pressionaram um calendário já lotado e empurraram o fim do Brasileirão para 8 de dezembro. 3 dias depois, o Botafogo estava no Catar para levar 3-0 do Pachuca do México e se despedir precocemente do Mundial de Clubes, outra vez vencido pelo Real Madrid. Uma frustração que nem se compara com a das torcidas de Atlético Paranaense, Criciúma, Atlético Goianiense e Cuiabá, que caíram para a Série B e trocarão de lugar com Santos, Mirassol, Sport e Ceará, que subiram para a primeira divisão. Ano de frustração também para o Cruzeiro, que chegou à final da Sul-Americana, mas perdeu para o Racing da Argentina. E principalmente para o Atlético Mineiro, que perdeu não só a Libertadores para o Botafogo, como também a Copa do Brasil para o Flamengo. A alegria do futebol brasileiro se resume mesmo ao futebol de clubes. A seleção caiu nas quartas de final de uma Copa América vencida outra vez pela Argentina. Nas eliminatórias, o time de Dorival Júnior perdeu para o Paraguai, empatou com Venezuela e Uruguai e ocupa uma incômoda 5ª posição dentre 10 equipes. Nossos jogadores, porém, continuam sendo protagonistas. Vinícius Júnior liderou o Real Madrid mais uma vez, campeão espanhol e da Liga dos Campeões. Perdeu a bola de ouro da revista France Football para Rodri, que ganhou a Eurocopa com a seleção da Espanha e o campeonato inglês com o Manchester City. Mas levou o prêmio de melhor jogador do mundo para a FIFA, que voltou a coroar um jogador brasileiro pela primeira vez desde Kaká em 2007. No futebol das mulheres, o Corinthians mais uma vez ganhou o Campeonato Brasileiro e a Libertadores. O Barcelona outra vez ganhou a Liga dos Campeões. E nos Estados Unidos, o Orlando Pride das brasileiras Marta, Rafaele, Angelina, Adriana e Luana foi campeão pela primeira vez. Elas são expoentes do país medalha de prata nos Jogos Olímpicos e sede da próxima Copa do Mundo em 2027. Uma conquista importante para aliviar mais um ano tenso para a CBF. Edinaldo Rodrigues começou o ano afastado, mas rapidamente recuperou a presidência na Justiça e termina 2024 celebrando uma mudança no estatuto que lhe permite mais uma reeleição. Em 2024, futebol também foi caso de polícia. As apostas continuam ameaçando a lisura do jogo e viraram tema de uma CPI que investiga até mesmo o comportamento de jogadores de renome como Bruno Henrique do Flamengo, Luiz Henrique do Botafogo e Lucas Paquetá do West Ham da Inglaterra. Robinho finalmente foi preso no Brasil por um crime de estupro cometido na Itália em 2013. Daniel Alves pagou 1 milhão de euros para a Justiça da Espanha para responder em liberdade por um crime de violência sexual. E as brigas entre torcidas fizeram vítimas não só nas praças esportivas. A Polícia Civil de São Paulo trabalha para identificar os membros da Mancha Verde, torcida organizada do Palmeiras, que participaram de uma emboscada contra cruzeirenses na madrugada do último domingo. O ataque a um ônibus da torcida Máfia Azul na rodovia Fernão Dias, na Grande São Paulo, terminou com a morte do mineiro José Vitor Miranda, de 30 anos, e deixou cerca de 20 pessoas feridas. O futebol brasileiro agora está de férias, mas volta em janeiro. De São Paulo, Leonardo Dai, CBN Retrospectiva 2024. Boa, Leonardo Dai, 11 horas 22 minutos. Fábio Chay, vamos fazer o seguinte, vamos com as participações, e aí na volta a gente repercute um pouco mais o ano do futebol brasileiro, esta matéria super bacana que o Leonardo Dai fez para os 99.1. E os ouvintes não nos deixam na mão, viu, Carlão? Dia 30 de dezembro aqui, muita gente participando. Um grande abraço aqui para quem mandou mensagem, deixa eu ver. O Wagner, de Hortolândia, tá mandando um abraço e um próspero e feliz 2025 a todos. Muito obrigado
é recíproco também. Grande abraço ao Wagner. Quem tá mandando mensagem é o Roberto Japonês. Ele fala aqui, ó, Carlão, sabe que esses dias é tempo de movimento nas estradas, né? Ele falou que o filho dele saiu para Ubatuba às 5h30 da manhã e ainda está parado em Caraguatatuba, viu? Cara, Fabião, se tem uma coisa assim que... A gente vai ficando mais velho, vai ficando mais tiozão, né? Seletivo, diríamos. Seletivo, fica mais irritado com algumas coisas, né? E, cara, o ir pra praia, pra mim, em temporada, tá virando uma molação. Não é um lazer, né? Já não é mais um lazer, é uma preocupação. Primeiro, o trânsito, né? Um trânsito maluco. E, gente, com todo o respeito pra quem gosta, Lógico. pelo amor de Deus. Mas eu tô falando a minha visão hoje, né? Ou a minha situação. Primeiro, o trânsito já é um absurdo, né? Absurdo. Cara, é irritante. Aí o filho do Robertão, né? 5h30 da manhã saiu daqui. 5h30. São 11h30 agora, ele tá em Caraguá. Ele tá em Caraguá. Aí chega na cidade, aquele caos, tudo cheio. Fila no supermercado, fila na farmácia, na padaria. Fila na padaria. Aí você vai na praia, tudo lotado, né? Aquele som do lado, o cara aumentando o som, rolando um som que você não gosta, tipo musical. Ai, gente, então eu não sei, eu tô mais chato, confesso que estou mais chato. Às vezes tem que relaxar um pouco e, como diz o termo, desencanar de tudo isso Desencanar. tudo, mas porque é difícil, realmente. se você se preocupar com tudo isso, você acaba não curtindo o feriado. Mas de qualquer maneira, Fábio Chaib, quem está curtindo aí esse feriadão, esse Réveillon, faça um bom proveito, se divirta realmente, porque é gostoso também, é gostoso esse momento com a família, esse momento de descontração, esse momento de relax, Fábio Chaib. Um abraço também pro JP de Moraes, sempre participando com a gente, manda um excelente 2025 para vocês e que o Bugrão não nos dê tanto sofrimento. Nossa senhora. O grande JP de Moraes sempre participando. E duas perguntas aqui, viu, Carlão? A primeira... Quem que manda aqui é o Ney do Jardim Nova Europa. Ele fala: Carlão, Fábio, essas dívidas bilionárias dos considerados grandes, como Corinthians, Atlético Mineiro e tantos outros, não é considerado uma bolha? Uma hora não estoura? É o que a gente tem falado aqui com relação ao Atlético Mineiro, né? Sim, dessa bolha estourar. Também, né? O próprio Corinthians gastando o que não tem. O São Paulo agora entrou, né, pro clube do bilhão, né? Como o pessoal diz aí, 1 bilhão em dívidas. O São Paulo, hein? São Paulo sempre foi exemplo de administração, principalmente nos anos 80. O Vasco, que tinha, o Vasco também, tem uma dívida grande, tinha considerado a SAF como a solução de todos os problemas, acabou estourando uma também. hora estoura, como estourou o Cruzeiro, né? Exato. O Cruzeiro vinha de um título de Copa do Brasil, né? De boas campanhas, de jogadores renomados, e de repente, numa matéria do Fantástico, a coisa degringolou. Né? A dívida era gigante, né? E o torcedor não imaginava isso. O próprio Ronaldo disse, quando ele compra o Cruzeiro, ele vai mexer nas gavetas lá da Toca da Raposa, ele falou, nossa, eu imaginava uma situação caótica, mas nem tanto assim. Culminou com 3 anos seguidos na Série B do Cruzeiro, né? Que está se remontando agora. Esse ano promete investir bastante. Outra pergunta aqui é do amigo Rogério Pauletti. Abraços para os amigos da CBN. Vocês acham que com 600 milhões de reais dá para montar um time legal tanto para a Ponte quanto ao Guarani? Dá, né? O problema é chegar esse dinheiro, né, Carlão? Difícil, ainda mais agora, né? Com a queda da Ponte, a queda do Guarani, né? Apenas 1 milhão e alguma coisa, né? 1 milhão e pouco de verba para a Série C. Pra você ter uma ideia, o Botafogo fez sucesso esse ano, gastou na temporada de 2024 cerca de 350 milhões de reais para 400 milhões, ou seja, fez um timaço. Sim. Imagine 600 milhões de reais, só que é impossível chegar a isso. Não, em Campinas, não só em Campinas, eu acho que para times médios, para times pequenos, é uma quantia que é impossível, né? É impossível. Mesmo se vir SAF também é complicado esse investimento. Isso aí é investimento de time gigante, né? Como o Botafogo, por exemplo. E o Paulo da Chácara da Barra manda mensagem aqui. Pessoal, respeito o programa que vocês estão fazendo, mas o que me interessa mesmo é o noticiário da Macaca. Daqui a pouco a gente fala sobre a Macaca, então. Depois do repórter CBN, a gente dá mais informações e novidades sobre a Macaca. Não tem tantas, né, Carlão? Tá ali, tá no mercado da bola, alguns nomes. A Ponte não oficializou ninguém, mas já tem jogadores contratados, né? O presidente Marco Antônio Berlim disse que de 14 a 16 atletas serão contratados. A Ponte está perto deste número já e precisa, né, montar um time competitivo para o Campeonato Paulista, né? Eu não me canso aqui de falar sobre o desafio de 2025 para os dois clubes de Campinas, né? Falando no caso a Ponte para o nosso ouvinte,
disputar o Campeonato Paulista com 6 equipes de Série A. A tabela para a Ponte nos jogos no Moisés Lucarelli é uma tabela complicada, né? Porque, se não me falha a memória, adversários do Campeonato da Ponte, né, que a gente fala, só tem o Guarani e a Portuguesa. Sim. Dentro Ela do pega Majestoso. o Corinthians, o Santos no Moisés, né? Então é um campeonato muito complicado, e a Ponte vivendo este momento de transição, né, visando a Série C do Campeonato Brasileiro, mas com um estadual muito competitivo, um estadual muito qualificado, né? Então já o Fábio Schrabe vai entrar na tabela do Paulistão, a gente faz aqui um ao vivo sobre os adversários que a Ponte tem no estádio Moisés Lucarelli. Ao contrário do Guarani, que tem jogos mais vencíveis dentro do Brinco de Ouro, e isso é importante, né? A gente fala sempre em Paulistão em 12 pontos, né? 11 a 12 pontos para escapar aí do rebaixamento. Eu acho que esta é a prioridade dos nossos clubes, né? Num primeiro instante. E o Guarani tem jogos mais, não jogos mais tranquilos, né? Mas jogos mais vencíveis dentro de casa, ao contrário da Ponte, que tem paradas complicadíssimas dentro do estádio Moisés Lucarelli. Inclusive, você falou da tabela do Paulistão, lembrando que a tabela a Federação Paulista ainda não desmembrou, né? Sim. Tem a data base apenas, a Ponte Preta, só para relembrar o nosso ouvinte, estreia contra o Novo Horizontino fora de casa no dia 15 de janeiro, lembrando que é a data base. Daí vamos ver o jogo da Ponte aqui, vai dar tempo, vamos ver se dá tempo. Não, lembrando o seguinte, Fabio, até pra gente segurar o ouvinte, pra gente ter muito assunto para falar, pode no próximo bloco, na volta do Repórter CBN, a gente destrincha aí os jogos da Ponte no campeonato, e a gente fala, né, dando um foco aí nos jogos no estádio Moisés Lucarelli. 11 horas 30 minutos, tem mais um tempinho, já podemos ir para o Repórter CBN, então vamos lá. Repórter CBN, na volta a gente fala da Ponte Preta, dos jogos do Campeonato Paulista, depois a gente fala também do Guarani, atacando aí no mercado da bola, a preparação dos nossos clubes para a temporada 2025. CBN Esportes Campinas. Repórter CBN. Segunda-feira, 30 de dezembro de 2024. A inadimplência atingiu o recorde de 7 milhões de empresas no Brasil neste ano. O número representa quase 1/3 das companhias do país. A expectativa é de mais dificuldades para 2025 em decorrência da elevação da taxa básica de juros da economia e da disparada do dólar. Apenas com o aumento da Selic em setembro, cerca de 100 mil novas empresas se tornaram inadimplentes em outubro. O resultado quebrou uma estabilidade de 5 meses. Já a moeda americana subiu 27% em 2024. A valorização afeta principalmente as empresas com dívida em dólar. Os dados são da Serasa Experian. A Polícia Federal fez uma operação de combate a crimes contra o sistema financeiro, lavagem de dinheiro e fraudes bancárias. Uma ordem de prisão preventiva e um mandado de busca e apreensão foram cumpridos em São Paulo. A investigação começou com uma denúncia de furto feita por uma instituição financeira e comunicou um furto de mais de 35 milhões de reais por meio eletrônico. A atriz israelense Gal Gadot revelou que teve um coágulo no cérebro durante a gravidez do 4º filho. Por meio de uma rede social, ela disse que descobriu o problema no 8º mês da gestação. A atriz afirmou que está completamente curada depois de ser submetida a uma cirurgia de emergência. Gal Gadot disse que a criança nasceu durante o tratamento. A artista ficou mundialmente conhecida ao interpretar a Mulher Maravilha. No horário de Brasília, 11h32. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Seja bem-vindo à CBN Campinas.
Aqui nós dedicamos diariamente para ser a sua melhor companhia no rádio. E a gente faz de tudo para que você fique por dentro dos acontecimentos locais, sempre em primeira mão. Em casa, no carro ou onde você estiver, através do aplicativo da CBN. As nossas entrevistas e debates abordam os temas e fatos mais importantes do momento. A gente te atualiza das informações do trânsito ao longo do dia e fala tudo sobre o esporte da nossa região de forma leve e descontraída, mas com muita responsabilidade. Somos mais que uma rádio. Somos a voz que conecta você à sua comunidade. CBN Campinas, sempre com você. 99.1. A rádio que toca notícia na nossa região. CBN Esportes Campinas. Apresentação: Carlão de Freitas. 11h34 é o CBN Esportes desta segunda-feira, 30 de dezembro de 2024. Falta pouco para acabar o ano, hein, Fábio Scheib? Pouquinho, um dia, né, Carlão? Hoje, aproveitar, a gente faz aqui com o maior prazer de estar aqui na CBN, mas já pensando também na virada, né? Sim, sim. Na confraternização com os amigos à noite. Aliás, gente, amanhã, dia 31 e no dia 1º, amanhã terça e na quarta-feira, programas especiais aqui da nossa equipe de esportes, hein? CBN Esportes especial amanhã, dia 31 de dezembro, CBN Esportes especial no dia 1º de janeiro de 2025, o Arena também, hoje teremos o Arena ao vivo às 4 da tarde, amanhã uma Arena também especial do dia 31 de dezembro e depois no dia 1º também uma Arena super bacana para você, para a gente entrar no 2025 com muita fé, com muita força, porque Fábio Scheib, teremos que ter paciência com os nossos filhos aqui de Campinas. Quando eu digo nossos filhos, é o seguinte, é o Guarani e é a Ponte Preta. Fabião, conforme prometido aí, falar um pouquinho dessa macaca que está agitando o mercado, ainda não oficializou ninguém, mas já tem jogadores contratados, já tem jogadores aí participando das primeiras movimentações sob o comando do técnico Alberto Valentim, Fábio Scheib. E são 12, viu, Carlão? 12 peças novas para o elenco da Ponte Preta. A Ponte ainda não anunciou de forma oficial, mas tem tudo encaminhado, então vai reforçando o elenco com o goleiro Diogo Silva. Diogo Silva vem para a Ponte Preta. 3 laterais contratados, ainda não anunciados, o Maguinho, o Arthur, que retorna, e o Pacheco, que estava no rival Guarani, agora então subindo a avenida. O zagueiro Simon e os volantes Johnny Lucas e Rodrigo Souza também estão acertados, assim como os meias Pedro Vilenha e Serginho. Serginho, que jogou pelo Santos, a Série B, foi revelado pelo time da Vila também, tendo uma oportunidade na Ponte Preta, além dos atacantes Jean Dias, Vitor Andrade também outro revelado lá na Vila Belmiro, e Bruno Lopes. Hoje a Ponte Preta anunciou o destino de um jogador que fez parte do elenco de 2024, acabou saindo por um tempo, mas estava no começo do campeonato, o Zé Mário. O Zé Mário que foi emprestado para o Mirassol, né? Sim. Lateral esquerdo. E ele vai então defender a Ferroviária na Série B do Brasileirão, no próprio Campeonato Paulista. A Ferroviária está na Série A2 também, mas o Zé Mário então indo para o time de Araraquara, para a Locomotiva. Além disso, a Ponte tenta outros novos jogadores, né, Carlão? Lembrando que o Valentim já está trabalhando há algum tempo já na Ponte Preta, foi apresentado, já faz a pré-temporada também, e ele está sendo uma cabeça ali pensante nessas novas contratações, a Ponte que deve anunciar de forma oficial depois do dia 1º de janeiro, todos os jogadores. Verdade, Fábio Scheib, é um ano de, quem sabe, de recuperação da Ponte Preta, fazendo um campeonato paulista de permanência num primeiro instante, né, até em virtude da queda em 2024, os famosos 12 pontos, né, 4 vitórias, aí a Ponte consegue a permanência, 11 pontos talvez, até 10 na pior das hipóteses, mas a gente trabalha sempre com 12 pontos, né, que é um número seguro de permanência. Num campeonato paulista em que teremos 6 clubes de Série A,
Teremos de Série B Botafogo de Ribeirão, né, Fábio Scheiber? Botafogo, o Novo Horizontino. Novo Horizontino. E somente, né? Somente. Da Série C, Ponte Preta e Guarani. Ituano. Ituano Ituano tá é na Série 2, 2, verdade. Além disso, a Portuguesa na Série D também. E equipes competitivas, né? Equipes Sim. que estão em divisões abaixo ou talvez até sem calendário, mas equipes competitivas. São Bernardo é Série C também, né? São Bernardo é Série C. A Portuguesa é Série D, mas está montando um time competitivo. Inter de Limeira foi Série D também. 2024. E a Inter sempre apresenta equipes fortes, equipes competitivas, ou seja, é um campeonato de um nível gigante, né? E por isso a Ponte vai ter que se empenhar e ter o famoso encaixe o mais rápido possível. Fábio, pode falar. Não, então, a gente falou do Zé Mário indo para a Ferroviária, lateral esquerdo, e a notícia do dia hoje é que a Ponte Preta está perto de anunciar um novo lateral esquerdo, né? Um lateral esquerdo que já teve passagens pela Macaca também para o Moisés Lucarelli, o Lucas Cândido, que foi revelado pelo Atlético Mineiro em 2021, defendeu a Ponte Preta. A Ponte está perto, então, de anunciar o retorno do lateral esquerdo, que tem 31 anos e estava fora do Brasil desde que saiu da Macaca em 2021. O Lucas é o seguinte, em 2021 ele foi contratado, mas chegou com muitas lesões, né? Teve problemas, não conseguiu uma regularidade, mas ele é bom jogador, Agora, resta saber a condição do Lucas Cândido, né? O Lucas, ele não conseguiu ter uma sequência importante com a camisa da Ponte, mas quando ele esteve em forma, ele conseguiu ajudar. Eu gostei de algumas participações do Lucas, mas fisicamente é um jogador que deixou a desejar, principalmente em virtude da condição. Ele estava fora do Brasil, né, cara? Ele estava fora do Brasil, olha lá. Estava no Emirados Árabes, né? No Al Dafra e também aqui no Irã, no Fulham. Só que aí ele, 2024, qual que é? Então, 2023, 2024, ele jogou no Fulham, jogou 25 jogos. 2022, 2023 no Al Dafra, 17 jogos. É pouco, hein? 2021, 2022, 15 jogos. E na Ponte, em 2021, 16 jogos. Ou seja, ele tem uma média de um paulistão por ano. E esse foi o principal problema do Lucas aqui em Campinas, né? Algumas lesões. E a Ponte, hoje, ela não pode se dar ao luxo de contar com jogadores que frequentemente estão no departamento médico, né? Não é por culpa do jogador, tá, gente? Ninguém machuca porque quer. Mas alguns jogadores têm aí, né, problemas físicos e esses problemas podem acarretar numa estadia gigante no DM. E atrapalha, né? A Ponte, ela precisa de jogador, ela precisa de qualidade para disputar esta temporada de 2025. Mas, tecnicamente, ele não deixa de ser um bom atleta. Sim. Né? Ele teve lampejos na Ponte, mas o que pega com relação ao Lucas é a irregularidade, né? Mas essa fome, essa vontade de mostrar algum serviço ainda, esse jogador pode ser interessante para Ponte Preta, né? Ponte Preta contratando jogadores mais experientes, já tem rodagem também, que às vezes podem ter sido até descartados por outras equipes, mas que na Ponte podem mostrar algum valor. Os jogadores tarimbados para esse tipo de competição, principalmente a Série C do Brasileirão. O próprio Vitor Andrade também, esperava muito dele, tinha um futuro promissor também, acabou não correspondendo muito, mas pode ser que se encontre numa equipe como a Ponte Preta, que tem torcida também, que tem o apoio da torcida, para encarar esse desafio de 2025, a Ponte apostando nesses jogadores mais velhos, de novos realmente, de jogadores mais novos, apenas o Pedro Vilenha, né? Vamos fazer o seguinte, Diogo Silva, goleiro, mais de 30 a mais. Maguinho, experiente, passado dos 30, Arthur, experiente, passado dos 30, e Pacheco também passado dos 30, Simon também, Johnny Lucas eu não me recordo. Não tem, eu vou caçar aqui. Rodrigo Souza também é o jogador. Só o Pedro Vilenha. É o Pedro Vilhena. E o Pedro Vilhena, ele pertence ao São Paulo. Jogou né? pelo Sport esse último jogou ano, né? Mas não protagonizou também, né? Então na reserva do Lucas Lima. E demais, por exemplo, na frente. O Johnny Lucas tem 24 anos. Né? Já já tem uma idade um pouco menos avançada, né? Com 24 anos, é um cara que está na flor da idade. Aliás, ele jogou 12 partidas pelo Goiás, não marcou gol. 2023 ele atuou pelo Vitória, pouco, hein? 5 jogos e nenhum gol. 13 jogos no estadual
e nenhum gol também, ou seja, 18 jogos em 2023 e 12 jogos em 2024. Aí, aquele velho problema, né? Sim. A gente pega a capivara do jogador, sempre cai na falta de regularidade. E... Completando a lista aqui, o Serginho, que também já é mais experiente. Sim. O Serginho, ele chegou em meio à Série B, mas ele participou, né? A reta final dele fez alguns gols. Ele foi participativo com a camisa do Santos. Pro Santos não serve. Sim. Né? Nem na Série B eu acho que servia. Daqui a pouco tem uma notícia do Santos aí, Ponte, viu? Mas pra Ponte é um cara que pode ajudar. A Ponte precisa encontrar ali um substituto pro Elvis, ou um cara até para combinar com o Elvis, né? Porque na ausência do camisa 10 da Ponte, e isso eu acredito que infelizmente vai ser uma frequência em 2025, principalmente nos jogos fora de casa, a Ponte precisa ter um jogador à altura, com mobilidade, para ajudar ali na criação. Só completando os reforços, Jean Dias. O Jean Dias é um jogador que estourou no Caxias, há um pouco mais de idade também, fez sucesso no Caxias quando eliminou o Internacional. Naquele jogo que o torcedor entrou com a criança no colo para bater nos jogadores do Caxias, ele foi no destaque da equipe, eliminou o Internacional no Beira-Rio. O Vitor Andrade já tem também uma estrada aí, tá? Não sei se o Vitor Andrade tem mais de 30, tem? Não, mas tá 29 e 30. E Bruno Lopes também na frente. A gente percebe, Fábio Scheib, que a diretoria da Ponte ela quer fazer aquela famosa mescla, né? Agora tem que tomar cuidado. Eu acho também importante esta mescla, eu acho importante os experientes, né? Principalmente na espinha dorsal, né? Um experiente no sistema defensivo, um ou dois ali no meio-campo. Agora, tem que tomar cuidado para esse time não perder a dinâmica, né? Principalmente em Série C. Série A do Paulista, a Ponte, em algumas partidas, talvez na maioria delas, ela vai poder utilizar o sistema que ela gosta, né? O famoso futebol reativo, aquele DNA de defesa, né? De tentar explorar o contra-ataque. Agora, na Série C, principalmente nos jogos em casa, ela vai ter que tomar a iniciativa. E para você tomar a iniciativa, tem que ter um meio-campo dinâmico, né? Ultrapassagens pelos lados, jogadores de leveza, jogadores de dinâmica, né? Para dar uma sustentação ali pro ataque, né? Porque senão ficar com jogadores lentos fica muito difícil aí para a Ponte conquistar os resultados, principalmente jogando no estádio Moisés Lucarelli. Só para fechar aqui a relação à Ponte Preta, vamos trazer então os jogos em casa da Ponte no Paulistão, bora lá, né? Bora lá. Que a gente falou sobre isso, lembrando que a Ponte estreia fora de casa contra o Novo Horizontino na primeira rodada. Na segunda rodada já tem o Santos em casa, na terceira rodada a Portuguesa também em casa e na quinta rodada recebe o Corinthians também no Moisés Lucarelli. Depois a Ponte volta a jogar no Moisés na oitava rodada contra o Guarani, faz o derby campineiro. Na 10ª rodada recebe o Botafogo de Ribeirão. E fecha essa primeira fase do Paulistão também em casa contra o Bragantino, ou seja, Santos, Portuguesa, Corinthians, Guarani, Botafogo e Bragantino no Moisés Lucarelli para Ponte Preta. Repita, por favor, Fábio Scheib, vamos lá. Santos é um jogo difícil. Lembrando que a Ponte e o Guarani, como por terem terminado a Série B um pouco antes também, né, tem essa vantagem de ter representado já, ser representado já todo o elenco, já estão em preparação para o Paulistão, fazendo pré-temporada. Para os times grandes ainda nem se representaram, vão se representar apenas no dia 7 ou dia 8 de janeiro, mais ou menos. Então vão entrar com um time mesclado, né? A Ponte então recebe o Santos, recebe a Portuguesa, recebe o Corinthians, recebe o Guarani, recebe o Botafogo e recebe o Bragantino. Tá vendo ali? Jogo vencível, ou não vou dizer jogo vencível porque pode, né, o ouvinte pode interpretar mal. Mas jogo do campeonato dela, no Moisés, ela tem o Botafogo e o Guarani. É a Portuguesa. É a Portuguesa. Né? Ela tem. Aí depois os jogos contra os grandes, em que não Santos, sei, Corinthians e Bragantino. Pode beliscar alguma coisa, mas tá vendo? Olha só a dificuldade que a Ponte vai ter no Campeonato Paulista de 2025. Onze horas e 47 minutos, temos um intervalinho, né, Valmir? Na volta do intervalo a gente vai falar sobre o Guarani e com os jogos do Guarani no Paulistão e, claro, pegando este recorte dos duelos do Bugre na Taba, no estádio Brinco de Ouro da Princesa. Seja bem-vindo à CBN Campinas.
Aqui nós dedicamos diariamente para ser a sua melhor companhia no rádio. E a gente faz de tudo para que você fique por dentro dos acontecimentos locais, sempre em primeira mão. Em casa, no carro ou onde você estiver, através do aplicativo da CBN. As nossas entrevistas e debates abordam os temas e fatos mais importantes do momento. A gente te atualiza das informações do trânsito ao longo do dia e fala tudo sobre o esporte da nossa região de forma leve e descontraída, mas com muita responsabilidade. Somos mais que uma rádio. Somos a voz que conecta você à sua comunidade. CBN Campinas, sempre com você. 99.1. A rádio que toca notícia na nossa região. Hora do vôlei. Oferecimento Unimed Campinas. Saúde para quem quer crescer. E só para relembrar o amante do vôlei masculino, a CBV divulgou a cidade sede das finais da Copa do Brasil e as datas também, 15 e 16 de fevereiro, lá em São José, Santa Catarina. Eis os confrontos da fase quartas de final da Copa do Brasil: Cruzeiro e Joinville, Minas e Blumenau. Campinas, o Vôlei Renata enfrenta o Suzano, jogo que já foi decisão de Campeonato Paulista, e o Praia Clube encara o SESI Bauru. Um noticiário para você pensar bem antes, durante e depois de ouvir. Seu final de tarde com muita informação, leveza e bom humor. Rodrigo Bocardi e Carolina Moran analisam as notícias mais quentes do dia. Ponto Final CBN. Um programa descontraídamente sério. De segunda a sexta, a partir das 5 da tarde. CBN Esportes Campinas. (11h50) é o CBN Esportes desta segunda-feira, dia 30 de dezembro de 2024. Falamos do Guarani, falamos da Ponte Preta, dissecamos aí o Paulistão da Macaca, os jogos no campeonato, né, a tabela inteira e também os jogos no estádio Moisés Zuccarelli. Chegou a hora do bugre, meu parceiraço Fábio Scheibe. Mas antes de falar do Guarani, Carlão, uma notícia até surpreendente aqui. O Santos anunciou a saída do Otero. O Otero que tinha renovado há pouco tempo com o Peixe, foi importante na Série B. O Otero está indo para o Nacional do Uruguai, inclusive já foi até... já teve até aquela arte que os clubes colocam nas redes sociais, já com a camisa do Nacional, até uma surpresa, né? Porque o Otero tinha renovado há pouco, mas então se transferindo para o Nacional venezuelano, que ajudou bastante na Série B. Ajudou. Foi destaque do Santos nas rodadas finais, Sim, né? Ele não foi um titular absoluto, mas ele ajudou demais, protagonizou nas últimas rodadas com golaços, né? A bola parada do Otero, ela é sensacional. E agora ele vai pro Nacional, cara. É legal ver esses times tradicionais, o Nacional, o próprio Peñarol também. Lógico, o Otero não é um extra classe aqui do Brasil, mas é um cara que sai do futebol brasileiro, que paga muito bem para um time nacional, que tem história também, mas enfrenta dificuldades financeiras, vendo essas equipes então se reforçarem. O Nacional que está na Libertadores da América. Agora voltando para o Guarani que não teve boas notícias esse final de semana, viu, Carlão? O Guarani pensava em contratar 2 jogadores do Vitória, como anunciado na semana passada. O Yuri Sena, o goleiro. O Yuri Sena acabou preferindo acertar com o Azures, né, como anunciou aqui o GE. O GE, o próprio CBN aqui com o Lupe também informando. O Yuri Sena preferiu então ter mais tempo de campo, né, mais minutagem. Acertou com o Azures. E o Daniel Júnior, atacante também, que o Guarani queria para o lugar do Caio Dantas, do Bruno Mendes também. Não acertou, o Daniel Júnior foi para a Portuguesa, viu? Além disso, tinha também a negociação com o Daniel Lima, né? O Daniel Lima, que é do Atlético Goianiense. O Atlético Goianiense que está contratando o Caio Dantas, mas também liberou o Derek. Negociações que envolvem o Guarani, mas como liberou o Derek para o futebol japonês, o novo treinador, que me fugiu o nome, que já estava no Operário, o Guanais, preferiu então contar com o atacante como substituto para
para eventual disputa de posição com o próprio Caio Dantas que está indo também. Então o Guarani ficou sem esses 3 jogadores. O Daniel Júnior, que foi para a Portuguesa, que é do Vitória, pertence ao Vitória. O Uricena, o goleiro, acabou acertando com o Azures. E o Daniel Lima permanece então lá no Atlético Goianiense. O Atlético Goianiense que está contratando o Caio Dantas e faria parte do negócio uma vinda do Daniel Lima, mas não acertou. Você tá vendo, Fábio Scheibe, como que é complicada a Série C do Campeonato Brasileiro? Porque quando você vai atacar o mercado, os jogadores levam em conta essa situação da queda, né, e olha só o nível, né? O Guarani concorrendo com o Azures e perdendo o jogador, né? O Guarani concorrendo com a Portuguesa, que não é Série C, Série mas D, né? Vai jogar Série D, mas tem aí uma situação financeira, talvez ter um caminho melhor que o do Guarani neste momento, em SAF, né, agora. Da SAF, e isso interessa, claro, ao atleta. Então essa é a situação. É por isso que a gente fica em alguns momentos até um certo desespero, né, quando estava na Série B, né, para não cair desabafo daqui, desabafo acolá. Em virtude disso, a Série C ela é um problema, né, e agora os times de Campinas terão que solucionar este problema e olha, para solucionar não vai ser fácil não. Ô Fabião, dá aquela atualizada para a galera bugrina, para a nação alviverde, o Campeonato Paulista, a tabela inteira do Guarani. Vamos fazer uma projeção aqui do Guarani. E aí os jogos no estádio, né? Brinco de Ouro da Princesa, que é isso que me interessa. Eu acho que a campanha dos nossos clubes ela vai ser baseada nos jogos em casa. E o Guarani em casa tem jogos do campeonato dele, e isso é algo interessante para chegar aí ao sonhado número mágico, 12 pontos. Na primeira rodada, o Guarani recebe o Botafogo de Ribeirão em casa no Brinco de Ouro. Na segunda rodada, o Guarani... Já é decisão, hein? Decisão. Já é decisão, tem que ganhar esse jogo. Mas o caminho fica melhor aqui, porque, como a gente disse, da Ponte Preta, o Guarani tem 2 jogos do seu campeonato também, porque na segunda rodada vai até Limeira encarar a Inter de Limeira. O Guarani volta a jogar em casa na 4ª rodada contra o Noroeste. Aí, mais um jogo do campeonato dele, Mais um jogo do campeonato. Daí recebe o Palmeiras na 6ª rodada. Depois recebe o Água Santa na 7ª rodada. Mais um jogo do campeonato dele. 3 jogos interessantes no Brinco. E depois na 9ª rodada encarando o Novo Horizontino também no Brinco de Ouro. E depois na 11ª, penúltima rodada do Paulistão, recebe o Velo Clube, que está voltando à elite do futebol paulista. A tabela do Guarani no Brinco de Ouro é uma tabela interessante, hein? Só que tem uma coisa, não pode dar vacilo, né? Não pode. Porque fora de casa vai buscar contra o Palmeiras, né? É pouco provável que consiga a vitória. Então o Guarani tem uma tabela interessante jogando em Campinas. Botafogo, Noroeste, Palmeiras, Água Santa, Novo Horizontino e Velo Clube. Recebe de grande apenas o Palmeiras. Só o Palmeiras. O restante é tudo jogo que dá para o Guarani beliscar aí uma pontuação importante. Então tem que tomar cuidado e muito ligado nestes jogos em Campinas, logo na estreia. No dia 15 de janeiro, o Guarani tem que tratar esse jogo contra o Botafogo como decisão, né? Porque uma vitória dá muita confiança para a sequência da competição. A torcida pode até acreditar numa campanha tranquila, né? Em relação à permanência. Este é o objetivo principal. E aí sim, de repente, chegando aos 12 pontos, né, o mais rápido possível, o Guarani pode pensar aí em alçar outros voos dentro do Campeonato Paulista. E outra notícia do Guarani também envolve o volante Dudu, que foi cogitado no Brinco de Ouro. O Bugre tinha interesse pelo volante, que pertence ao Vitória, mas defendeu o Novo Horizontino nessa Série B deste ano. Mas o atleta, a negociação não andou e o atleta praticamente acertou a ida para a rival Ponte Preta, viu, Carlão? Deve ser anunciado nesta tarde ainda. Daqui a pouco a gente fala com o pessoal do GE também se tem alguma novidade sobre o caso, mas o Dudu pode estar pintando no Moisés Lucarelli, então, e deixando e não interessando mais ao Guarani. Seria um reforço para o grande rival. E é um bom jogador, hein? O Dudu é um bom jogador. Fora de campo, um pouco complicado. Tem complicado. Situações, mas eu acho campo, que indo para Ponte Preta ou indo para o Guarani, tentar deixá-lo focado, né? Para ele render o máximo dentro das 4 linhas, para que ele possa ajudar. Jogando no Brinco de Ouro ou jogando em Moisés Lucarelli. O Guarani também busca resolver a situação do Matheus Bueno, né? Matheus Bueno tem o Cuiabá, o novo clube interessado no Matheus Bueno, que já teve interesse também do Curitiba, clube que o revelou,
Matheus Bueno, que a gente lembrando, tem contrato até junho apenas. Então é uma situação... Futebol japonês na área também. Tem futebol japonês, muita coisa pode acontecer. O Guarani tem dificuldades para manter o Matheus Bueno. Mas o que preocupa realmente é o camisa 9 do Guarani, né? Depois das saídas do Caio Dantas, do Bruno Mendes, no acerto com esse Daniel Lima também, que era do Atlético Goianiense, o Daniel Júnior acabou indo da Portuguesa também. O Guarani precisa pincelar melhor aí, buscar os jogadores melhores no mercado aí para poder ter esse camisa 9, hein, Carlão? É, um jogador, é um tipo de jogador interessante, aliás, que está em falta no mercado, né? Esse jogador definidor, esse jogador da última bola, né? Realmente. Que faz gol mesmo, né? O futebol brasileiro está carente destes atletas. 11 horas e 58 minutos. Fábio Scheibe, a galera está participando, o pessoal já viajou, o pessoal já abandonou a gente ou ainda está curtindo aí um CBN Esportes nesta segundona? Vamos ver. Bom dia, jovens, que o Guarani não conte com 3 pontos contra o Velo. O brinco é um... Opa, que é isso? O brinco é um salão de festas para o Rubro Verde. Deve ser lá de Rio Claro, é o Carlos Fernandes. Um abraço, Carlão. Tá brincando aqui, sempre no... O Velo é uma atração, né? Atração. O Velo é uma atração pro ano que vem. Bom dia, Carlão e Scheibe. Olha, Serginho não serviu para a Portuguesa na Copa Paulista. Imaginem para a Ponte na A1. Times como os de Campinas e a Portuguesa, jogador tem que chegar para ser diferente. É o Gabriel Dantas de Guarulhos, sempre ligado aqui com a gente, torcedor da Lusa. Um grande abraço a ele. Quem também manda mensagem pra gente é o Renato Alves. Bom dia, amigos. Acompanho o Rádio Esportivo de Campinas desde 83 e sou fã do programa de vocês. Um ótimo ano. Grande. Tá fazendo uma brincadeirinha o Renato Alves aqui. Olha aquele depois embaixo aí, Carlão. Quase caí, hein? O nome do cara. É um engraçadão. Aí não. O que, cara? Aqui não tem juvenil, não, pô. O cara pensando o quê? Só que é perigoso, Fabião? Quase no ao li, vivo, cara. No ao vivo é complicado. Quem tá mandando mensagem aqui pra gente também, deixa eu ver, é o grande Cleidemir, corintiano, mandou um... Sabe aqueles vídeos do WhatsApp aqui, cara? Então, cara, ô Cleidemir, quase que a gente embarcou na sua aqui, mas eu gostei do começo aqui, viu, Cleidemir? Muito legal. E um abraço também para o Paulo da Chácara da Barra, tá falando, Carlão, Dudu do Vitória não está contratado pela Ponte ainda? É isso então, que a gente vai definir hoje. Né? A Ponte ela não oficializou ninguém, já tem jogadores negociados, né, acertados, mas a Ponte não oficializou. Eu acho que a partir do dia 1º de janeiro esses jogadores serão aí confirmados pela Macaca. Mas essa conversa que o Dudu preferiu então, acertou com a Ponte Preta. Vamos ver como o Guarani queria o jogador também. Meio-dia, Fábio Scheibe, até o Arena? Até o Arena, 4 da tarde. Queremos mensagem dos ouvintes, cara. Plantãozinho, hein, Fabião? Vai. É bom. É bom. Meio-dia, a gente volta às 4 com o Arena. Até lá. CBN Esportes Campinas.